Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre o TRXF. Vamos ver como é que ele tá, né? Mais um mês aí, atualizações. Esse fundo que vem crescendo de forma bem legal, né? Vem fazendo um trabalho muito bom. E vamos lá, vamos ver. Ele fala um pouquinho de fechamento de ano e tal, jogo bem rápido. Passou a marca de 1 bi, né? Quase 1,3 bi de patrimonial, cota patrimonial é 104, cota mercado nesse valor mesmo, 104, 103 e tal. Sem vacância, 83 mil cotistas, já comentar disso já, e sem vacância financeira, o que é bom. O número de cotistas crescendo forte, né? A gente consegue ver aí, muito por conta desse ponto no gráfico que eu já marquei, que é a indicação daquela casa famosa de análise, e aí o fundo cresce quase que na vertical. Pra você ver, né, a quantidade de assinante que os caras têm, né? O fundo tinha, sei lá, 50 mil cotistas, já tá chegando quase em 100. Então, tipo, pra vocês verem, né, que com uma indicação para uma carteira recomendada não faz com o fundo. É curioso ver isso, né? Porque você vê que o crescimento de cotistas do fundo vinha tipo uma constante, do nada vem e sobe de uma maneira absurda, né? Legal de ver isso. Pagou 85 centavos por cota, que dá quase 10%. Cara, tá bom, não tá ruim não, viu? Não tá ruim não. São 51 imóveis, tem bastante coisa, né? Sendo que o grosso são imóveis, aquelas big box de varejo, né? Aquelas lojas da Açaí e tal, aquelas lojas grandes. Ele comenta falando um pouquinho de mercado aqui, no início do ano aí de 23, o IFIX com uma queda, isso faz com que nos últimos 12 meses o IFIX fique praticamente andando de lado. Pra vocês verem como é que tá as coisas, né? A bolsa andando de lado aí nesse início de ano aí, contando já assim, né? Considerando de um ano para cá. Muito por conta do cenário macro que tá acontecendo. Sobre o fundo, ele começa sobre a distribuição e tudo. O número de cotistas continua crescendo forte pra caramba, cresceu aí mais de 7 mil no mês, então tipo assim, quase 10% de crescimento no mês, e a liquidez também tá indo para patamares bem legais. Tivemos a conversão dos recibos da 7ª emissão, e ele comenta sobre as obras, né, como é que estão indo aí. As lojas de Obramax, Leroy Merlin e tudo, seguiram normal, sendo que as obras na região metropolitana de São Paulo e lá a loja Mateus em Belém tá por conta de diligência e tal. Durante o mês, olha só que legal isso aqui, eles foram informados pela Açaí sobre a intenção de expansão da loja Açaí lá de Bauru. O imóvel tem uma área de mais ou menos 7 mil metros quadrados e uma área de terreno gigantesca, 34 mil. Então, tipo assim, nada em relação ao terreno. E aí eles querem construir mais 7.500. Então vai dobrar a loja, né? E aí é interessante a gente ver, né, como é que fica isso para o fundo no contrato. São duas vertentes. A primeira ou o fundo paga pela expansão, tendo uma compensação no incremento do valor do aluguel, ou o locatário, né, o Açaí, paga e aí as benfeitorias ficam para o fundo lá no final do contrato. Então tem esses dois pontos aí, né? O que vai fazer? Eles vão definir. Mas isso é interessante de ver por conta do quê? Do potencial que os terrenos, né? Eles falam bastante disso, porque você tem um terreno de 34 mil metros quadrados, com uma área construída de 7, tipo, muito pouco, né? A gente olhar, tipo, dá 20% do terreno construído, e os caras querem construir mais 7. Então, tipo assim, vai dar metade do terreno construído. Ainda tem metade do terreno livre. Então dá para utilizar para fazer várias coisas no futuro, né? Bem interessante de ver isso, né? Esse potencial aí, que são potenciais como esse, que às vezes ficam, digamos, dentro de um fundo latente, no fundo que você não consegue ver no dia a dia, não tá lá na sua cara, né, no relatório, mas é um jeito de você ganhar muito dinheiro. Às vezes o fundo pode pegar, por exemplo, nesse caso aqui do Açaí, dessa loja, 34 mil metros quadrados de terreno, você construindo 15, os outros 15 que vão sobrar, mais ou menos, né, 15 não, 17, desculpa, que vão sobrar, às vezes pode chegar lá, chega uma incorporadora da vida e fala, cara, eu quero comprar, quero fazer um prédio aí no lugar, e aí o fundo vai e vende, claro, tem que ver o contrato, como é que é o contrato com a Açaí, mas assim, mudando a visão para vocês do potencial do que dá para fazer nesses terrenos, e é bem interessante, né? Bem interessante de ver isso.
é algo que eu vejo assim, que no futuro vai dar muito dinheiro para o fundo. Vamos seguindo. Eles estão fazendo um webcast mensal para explicar o relatório e tal, comentar vários pontos. É bom, é bem legal de ver, até porque é algo que é bom, né? Esse contato com o gestor, você poder ir lá, perguntar, conversar e tudo mais. Aqui na DRE do fundo não tem muito o que falar. O ponto é 14 milhões de receitas, sendo que ele tem uma despesa, se você olhar a despesa nu e cru, você fala, caraca, 4 milhões de despesa, alto, né? Sim, é alto, mas o grosso da despesa está por conta da alavancagem, né? Até marquei aqui, 3 milhões e 200 mil reais. O resultado de 83, pagou 85, usou 2 centavinhos aí do acumulado. Aqui a questão das despesas financeiras que eu comentei, né? O fundo vem mantendo esse patamar de 85 centavos, olha só que beleza, né? Tá bem legal, saiu de 70, veio, já tá nesse patamar de 75 e tá indo bem. E tá indo bem, né? E tem um acumulado legal, tá utilizando esse acumulado. Eu vejo aí que o fundo ele tem um potencial bem tranquilo de conseguir manter esse nível de pagamento, né? A gente vai acompanhando. As possíveis vendas de ativo que ele faça durante o caminho, isso aí vai destravar bastante valor, né? Isso vai destravar bastante valor. Enfim, hoje como o fundo está alocado, imóvel, TRXB, que são imóveis também, um pouquinho renda fixa, um pouco de outros fundos imobiliários, um pouco em CRI, eles compraram CRI para fazer hedge, né? Bem legal. E o perfil dos imóveis, um foco bem grande em varejo, né? E a gente consegue ver aqui o segmento de atuação. Hoje, Açaí domina o fundo, né? Temos Pão de Açúcar, temos Leroy Merlin, Grupo Mateus, Extra, Obramax, Carrefour. Ele vem buscando diversificar a receita por inquilino. Claro, não é fácil. Não é fácil. Ele foi um fundo que lá atrás ele veio, né? Muito por conta do açaí e do Pão de Açúcar, mas com o tempo o fundo vai já diversificando devagarinho. Hoje, se a gente pensar aí de açaí e Pão de Açúcar, tem algo próximo de 79%, já foi 100%. Então é um trabalho que foi um formiguinha mesmo. Vai lá, bota o Leroy, bota o Grupo Mateus, bota o Extra e vai aumentando isso e diminuindo esses dois caras aqui, né? Conforme o tempo for passando. Aqui os imóveis, cara, é coisa pra caramba. Tem nem o que falar, são vários imóveis, várias lojas, né? Do açaí, Pão de Açúcar e tal, por todo o Brasil. Sendo que o grosso do fundo são contratos atípicos com saldo remanescente, sendo que o primeiro vencimento é lá para 2030. Cara, tem muita coisa para acontecer, mas isso é bom porque você não se preocupa, né, com agora, você não tem que preocupar, né, numa renovação, numa revisional, numa dor de cabeça, nesse momento macro que está um pouco turbulento, então você fica tranquilo quanto a isso, né? Mês de reajuste. O grosso é no meio do ano, né? De abril a setembro. Aqui a questão da estrutura financeira, como é que fica, né? Lá, a questão do TRXF, TRXB e tal, né? Ele tem a participação indireta no TRXB, mas ele vem comprando TRXB, ele já é praticamente o maior cotista, se não me engano. Putz, agora me fugiu o número da cabeça, mas ele já tem grande parte dessas cotas aqui. E aqui a questão da alavancagem, que era o que gerava preocupação e dor de cabeça no TRXF, porém hoje já está tudo num patamar bem mais tranquilo, enfim. Claro, tá alta a alavancagem? Sim, tá alta, tá 35%, é alta, mas ele vem trabalhando para reduzir e hoje ele está numa posição muito mais confortável que ele já esteve no passado, né? Se a gente vê aqui, ó, ele tem 170 milhões de reais em liquidez, para os próximos 12 meses precisa de 33 milhões. Ele tem um índice de liquidez corrente, né, que é o valor que ele precisa para ser pago, né, nos próximos 12 meses, de quase 5 vezes. Então tá bem tranquilo, bem sossegado. Claro que eu estava procurando, mas né, enfim, claro que se ele continuar nesse movimento de redução da alavancagem, né, diluindo ela mesmo, né, de fato, colocando novos ativos, comprando novos ativos e tal, isso aqui vai ajudar, né, a diminuir esse número cada vez mais e deixando todo mundo um pouco mais tranquilo, porque querendo ou não, é uma alavancagem um pouco elevada, né, ainda mais para agora, mas por outro lado é uma dívida muito barata, né, a dívida dele é ridiculamente barata.
Acho que tem a informação de valor. Cadê? Tipo assim, é IPCA mais 5 a dívida. É ridículo, ridículo de barato. É de graça. De graça essa dívida. E aqui a questão do portfólio dele, as lojas e tal. Esse mês não teve muita coisa, né? Foi só um bate-papo mesmo, aquele relatório mais padrãozão, até porque não aconteceu muita coisa. Mas o fundo está numa direção legal, a gente vai aguardando, vai monitorando as obras rolando aí aqui embaixo. A gente tem um pouquinho de como que tá e tal. A inauguração em setembro, né, 23. As lojas eles levantam bem rápido, né? Bem jogo rápido mesmo. A gente consegue ver aí lá. Fevereiro de 24 e tal. Enfim. Cara, acho que é isso que tem pra gente comentar. Jogo rápido mesmo, só pra atualizar vocês. O fundo, que agora ele tá no momento, passou por a última emissão, tá naquele momento do pós-emissão, que fica tudo meio parado e tal, até porque já tá toda a alocação que ele vai fazer, né, os recursos, já tá tudo tem o seu correto direcionamento, né, então não tem muito o que ficar comentando. No mais, a gente vai aguardando, vai acompanhando ele aí. Qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Valeu aí, até a próxima. Fui!